Olá, tudo bom? Como você está? Aqui, professor Humberto, aula de artes. Aula de hoje vamos falar sobre desenho ao estilo japonês, também conhecido como mangá ou anime. É um tipo de desenho que tem suas características próprias, sua forma de fazer, que difere da maioria dos desenhos de quadrinhos e estilos de desenho animado do resto do mundo. É mais praticado no Japão e tem uma influência da arte japonesa e chinesa. Dá para notar de cara o que diferencia, né? Tem características que são muito marcantes. A primeira, os olhos. Os olhos são muito grandes, principalmente em relação ao povo oriental. As pessoas costumam ter o olho puxadinho, fininho, né? E no desenho os olhos são exagerados para dar uma expressividade maior, né, no personagem. Afinal de contas, o olhar é importante. O nariz quase não existe. Geralmente são narizes pequenininhos e a boca também é bem pequenininha. Outra característica muito marcante é o queixo, geralmente pontudo. Geralmente tem uma quina no queixo. A cabeça é muito redonda, no geral, e as orelhas costumam sair fora do lugar. O lugar correto dessa orelha, num desenho tradicional, seria aqui em cima. E a orelha é feita lá embaixo. Pescoço fininho. E o cabelo também, muito raramente você vai ver aquela seção de linhas imitando os fios de cabelo. Geralmente eles são você tem um contorno das mechas do cabelo. Raramente você vai ter um cabelo definido. Geralmente são as mechas contornadas, são só contornos. Reforçando, olho grande, nariz pequeno, boca pequena, queixo pontudo. O queixo geralmente é pontudinho. Seja de frente, seja de lado, né? Sempre tem essa coisa pontuda. Olha lá, pontudinho, pontudinho, boquinha pequena. Aqui o nariz quase não existe, tem um ponto só, né? E a gente tem o restante com os olhos grandes, a testa, né, coberta com cabelo, mas um bocado bom de testa, né? A linha dos olhos acontece abaixo da metade da cabeça. Geralmente em um rosto tradicional essa linha acontece um pouco mais alto. Aqui é um pouco exagerado também. Todo o rosto acontece na parte de baixo do círculo da cabeça. A origem desses desenhos vem da aquarela chinesa e japonesa, que tem esse estilo de simplificação muito característico, né? Note-se nessa imagem esse passarinho em cima de um galho de cerejeira, onde são poucas cores aplicadas. O traço da pincelada é fluido, você vê a pincelada muito solta. É muito interessante a forma como é feita. Aproximando, é muito solto, é muito livre a forma de pintar. É muito apreciado esse estilo de pintura no Oriente. Aqui também outro exemplo, muito comum. Eles retratam muitos bambus. A pintura no Japão e na China segue uma ideia de simplificação. E isso traz um resultado muito bonito, que é muito gráfico, né? Essas poucas cores, essa objetividade na representação, né? Não tem uma coisa muito rebuscada e ao mesmo tempo é extremamente refinado, delicado. É um trabalho muito bonito.
Vejam esses dois peixes, são peixes japoneses. Reparem como é feito o fundo, sem muita preocupação, apenas os elementos necessários. Mas a composição é boa, a ocupação do espaço é bom, o movimento é legal, tem unidade, tem todos os elementos de uma boa composição. E aí vem as histórias em quadrinho e pegam a mesma ideia. Essa é a capa do Lobo Solitário, que é um quadrinho antigo, um dos primeiros mangás, em que o samurai principal viaja com o filhinho dele. Então é o samurai aí empurrando o carrinho. Reparem a simplificação de imagem, simplificação da forma, né, na representação. E essas letras que são muito bonitas também, né? Os kanjis. Aqui um outro exemplo dessa objetividade, simples, poucas pinceladas. Você tem um passarinho. Então o que eu vou fazer hoje é demonstrar como é feito esse estilo de pintura. Tanto o tradicional quanto o de mangá, né? Uma figura dentro do estilo dos desenhos do mangá, do anime. Aqui eu vou começar com nanquim e para isso vou usar um pincelzinho. Então primeiro, um mais tradicional. É isso. E agora, feito a forma tradicional, vou fazer ao estilo mangá, né? Então, como que eu começo? Eu vou fazer a cabeça uma forma esférica, né? Onde, na verdade, ela é até oval, porque ela tem um pontinho embaixo que vai ser o queixo. Então, eu vou fazer ela com lápis aqui, uma marcação, só para me ter uma noção de onde eu vou. Vou passar uma linha no meio e uma linha em pé, e uma vertical e uma horizontal. Então agora eu vou desenhar, inclusive com uma canetinha, para ficar mais visível para vocês. Portanto, quer dizer que não é permitido errar, né? Então, a primeira coisa de um rosto, no caso desse estilo oriental, são os olhos, né? Então, o olho é sempre uma coisa bem marcante. Você tem a pupila muito bem desenhada, muito bem marcada, com muito brilho. É feito bastante brilho. Então, é feito um trabalho
de exagerar nesse brilho para dar a sensação do molhado do olho, né? Da pupila úmida. Então é feito assim. O cílio também é muito bem marcado. Você tem essa marcação forte, com alguns cíliozinhos aparecendo. A parte de baixo às vezes tem dois pontinhos só e mais nada, não tem muita coisa não. O olho de cá eu vou fazer ele piscando. Então vai ser só uma linha, que também é muito usado, né, essa forma de expressão, a piscadela de olho. Então começa a aparecer o desenho. A sobrancelha muitas vezes acontece lá em cima e ela às vezes é feita por cima do desenho do cabelo. O cabelo aparece, ela passa por cima e eles deixam por isso mesmo. O nariz é só um pontinho. E a boca varia. O desenho da boca do desenho japonês leva muito em consideração o desenho interno da boca. Eles não se preocupam muito com o lábio externo. Então eles fazem mais o desenho da abertura da boca do que uma preocupação com o contorno do lábio, sabe? É mais a parte interna. Eles não ligam muito para o que aparece de fora. Então aqui. E outra coisa também não precisa completar todo o círculo que você fizer. Pode deixar alguns espaços abertos. Então, agora o contorno do rosto, ó, né? Pontudinho embaixo. Você tem aí o formato mais tradicional. A orelha, nesse caso aqui, ela até vai sair no lugar mais correto. Às vezes ela é meio para baixo. E o cabelo. Grandes mechas, contorno dessas mechas, sem muita detalhe de fio. Muito esse estilo com essas pontas, né? Muito comum. Quem conhece aí Dragon Ball Z conhece o cabelo do Goku, que é aquela coisa toda cheia de ponta para tudo quanto é lado. Fica difícil até de entender se tem alguma lógica naquilo, né? E aí vai o contorno da cabeça. Posso ainda botar um laço de fita aqui. E botar um cabelo aqui. Um detalhe ou outro. Pouca coisa no cabelo. E do lado de lá também, né? Afinal de contas, vamos deixar ela com um coque só, né? Um rabo de cavalo de um lado só. Também poucos detalhes. E aí a roupa é feita de forma mais simples também, mas com muito detalhe de dobras, né? Os japoneses gostam de dobras, de fazer as dobras do tecido. Isso é muito enfatizado nesse tipo de desenho. As roupas já têm mais detalhes, tá? É mais detalhado do que o rosto em si. Então vai aparecer mais detalhes nessas roupas. Os ombros são pequenos, não é muito largo. Geralmente são são curvas menores. Às vezes o ombro é da largura da cabeça. Isso acontece muito nesse tipo de desenho. Características deles, né? Estilos. Então aí, ó. Temos aí um desenho feito ao estilo mangá também. O nariz também pode ser só um quase nada ali. Então a proposta é essa. Vamos criar um personagem? Vamos criar desenhos nesse estilo? Pode escolher o tema e mãos à obra. Pode também copiar algum personagem que você gosta. O importante é desenhar à mão livre.
Por hoje é só. Espero que tenha gostado. Até a próxima. E bom desenho, bom trabalho. Divirta-se.